Então, gravação iniciada. Muito bem. Nós vamos discutir hoje, né, regras que foram propostas na década de 60 do século passado como a alternativa de especificar a quiralidade molecular, né? Nós vimos na aula passada a questão do uso dos símbolos D e L que foram propostos pelo Fischer, né? E assim, são símbolos importantes, né? Mas que tem uma importância histórica, porém a dificuldade maior é que aqueles símbolos do açúcar, digamos, da série D ou da série L, da mesma forma os aminoácidos, né? Você não consegue correlacionar com todas as moléculas orgânicas presentes que nós conhecemos. Por que é assim, né? Porque tem algumas substâncias que você consegue correlacionar por processos químicos, né? Você chega no gliceraldeído, que foi o ponto de partida que o Fischer usou, né? Mas quando a molécula orgânica, a partir das degradações controladas, você não tem a possibilidade de chegar no gliceraldeído, a informação estereoquímica fica perdida, né? Então, nesse sentido, que foi proposto um modelo de descrever a quiralidade molecular de uma maneira única e que não deixasse dúvida. Então, aí, um grupo de cientistas, né, o Kahn, o Ingold e o Prelog, né, a partir do Prelog, claro, né, com a ajuda do Kahn, com a ajuda do Ingold, eles criaram um método simples, né, de leis, são leis que determinam as relações estrutura e estereoisômero, né. Essas relações, elas são úteis para especificar, né, a quiralidade, o sentido da quiralidade, né? Como que essas moléculas quirais podem ser nomeadas sem erro, sem dúvida, né? E aí é conhecido como a regra CIP, né? Kahn, Ingold e Priority Rules, né? Então, são regras de prioridade que irão definir a quiralidade molecular, tá? Então, uma parte mais histórica, né? Eles eram tão, especialmente o Prelog, ele era tão ligado à questão da estereoquímica, né? Que a sua assinatura, né? Ele assinava no modo reflexivo, né? Então, o nome dele é Vladimir Prelog e a assinatura era no modo inverso. Por isso que em algumas mensagens eu coloco lá o bom dia como sendo a imagem especular da palavra em português, né? Então, para mostrar assim, o quanto o tema, né, de estereoquímica tinha importância para eles, né, especialmente para o Prelog, né? Então, os três, na verdade, eles sempre se reuniam nesses congressos de estereoquímica, e aqui é um exemplo do encontro deles em 1966, na Conferência de Estereoquímica que aconteceu na Suíça, né? Então, o Prelog é este cara aqui, do meio é o Kahn, e o Ingold aqui no outro lado, tá? Muito bem. Então, o porquê dessas regras, das regras CIP, né? Na verdade, foi uma forma encontrada de substituir a ideia proposta por Fischer, né, que era a comparação digamos assim, a comparação da estereoquímica daquilo que você tinha como material investigativo com o gliceraldeído, né? Então, essa começa por aí, né? Bom, aí você vai lembrar assim, além da questão do Fischer, né,
nós tínhamos também a leitura óptica das amostras que eram opticamente ativas. Então, o sinal do estrógeno, levógeno, uma coisa não se relaciona com outra, né? Se nós usarmos apenas a regra de Fischer, nós vamos observar que toda e qualquer molécula orgânica deverá ser reduzida para o gliceraldeído, né? E aí, a partir dessa redução, se você chegar no gliceraldeído de estrógeno, então ele é o D, senão ele é o L, né? Mas perceba que você tem que fazer um trabalho monumental de síntese e transformar aquele material desconhecido no gliceraldeído, seja ele L ou D, né? Então, é um trabalho, digamos, de laboratório monumental e que muitas vezes você pode não chegar, né? Você pode não obter como molécula final alguma coisa correlacionada com o gliceraldeído, seja ele D ou L, né? Então, a ideia dos três é sugerir, né, uma regra, um conjunto de regras, em que essas regras possam ser aplicadas a moléculas que têm essa questão da quiralidade, né, e a atribuição correta dela, né, sem erro, sem dúvidas, né. Bom, então, nós conhecemos isso, então, por sequência de regras do CIP, né? E aqui ele começa com o centro, o átomo de carbono quaternário, então um centro estereogênico, um estereoisômero, né? E aí estabelece uma sequência de regras. Importante assim, né? A quiralidade é, na verdade, oriunda, né, daquela situação de que um carbono tetraédrico contém 4 grupos distintos, né? E o resultado desses 4 grupos é que aquele centro terá uma polarizabilidade exclusiva dele, né? E essa polarizabilidade, ora, mostra um sentido, né? Ela pode estar, digamos, as moléculas se orientarem formando uma estrutura, vamos chamar assim, em solução ou na fase condensada, né? Formando clusters, formando blocos de moléculas que têm uma orientabilidade desta quiralidade à direita ou à esquerda. Então, essa polarizabilidade resultante, né, remanescente, ela guia, né, as moléculas de tal maneira que cada uma em relação à outra, desenvolve num espaço, né, num espaço tridimensional, desenvolve uma hélice, tá? Uma hélice. Então, a ideia aqui é buscar regras que, de alguma forma, né, se associem com essa propriedade desses 4 ligantes, né? E aí eles começam a pensar assim, bom, a interação da matéria com a radiação eletromagnética é dependente, por exemplo, do número de elétrons disponíveis, né? Então, se você pegar um alcano e pegar um hidrocarboneto aromático, né, você vai perceber que boa parte dos alcanos em solução é incolor, boa parte deles, né? E enquanto que os aromáticos em solução são coloridos. Então, isso mostra que são esses elétrons excedentes, os elétrons π ou os elétrons n, né? São eles, na verdade, que interagem facilmente com a oscilação do campo elétrico. Então, eles pensaram assim, bom, se a capacidade de desviar a luz polarizada é uma propriedade conjuntural dos 4 ligantes, né? Então quer dizer que o residual de polarização, que foi obtido a partir da vetorização de cada vetor de um antipolar, então esse residual ele é dependente então
do número atômico, do número de elétrons e assim por diante. Então, a partir disso, eles propuseram uma sequência de regras, né? E essas regras são chamadas regras de prioridade ou regras de precedência, né? Aí, né, a partir da definição dessas regras, né, nós vamos dispor os átomos, os ligantes no espaço, e esses ligantes terão um sentido, né? Eles estarão dispostos à direita ou à esquerda, né? E aí eles vão propor, então, a regra R e S, de rectos e sinistros, né? Então, uma sequência de ligantes em que os grupos eles ficam, digamos, à direita, eles levam o termo R, é o rectus. Se for à esquerda, eles levam o termo S, que é, então, sinistros, né? Então, é a disposição desses grupos que tem uma certa prioridade. E essa prioridade vai seguir, então, algumas regras. Exemplo, a primeira regra, né? Que o final de um eixo ou de um plano, né, sempre precede. Isso nós vamos ver um pouquinho mais tarde, né? Aqui são situações em que nós temos a quiralidade postas em eixos ou planos. Mas assim, aqui a 1, né, e na sequência são as mais impactantes para nós, porque elas estão relacionadas diretamente com o carbono tetraedro. Então, a primeira regra que foi posta, né, pelo grupo, né, pelos três, que é o número atômico, né, o maior número atômico precede sobre o menor. Né? Então, essa é a primeira regra. Aí, você vai estabelecer uma prioridade dos grupos considerando o número atômico deles. Tá? Depois, você vai buscar a massa atômica, se for o caso. Então, aqui tu vai considerar os isótopos, né? Se eventualmente tem ligantes que tem geometria das ligações duplas, cis e trans, então tu tem uma precedência, né? A sequência cis precede sobre a sequência trans, né? Se tiver mais de um centro, então RR, SS, assim por diante. Observe que os dois iguais, eles precedem sobre os diferentes. Então, o par casado e o par descasado, o like, né, e o unlike, e assim por diante. Se tu tem apenas um centro, o R precede sobre o S, ou em sistemas que desenvolvem estruturas helicoidais, né, o M precede sobre o P, e assim por diante. Tá? Então, são regras estabelecidas que agora serão aplicadas em cada uma das moléculas que nós vamos estudar. Então, o que nós temos que levar em conta? A regra CIP, ela inicia, então, sempre com o carbono tetraédrico. São 4 ligantes, né? L1, L2, L3, L4. Né? Então, você vai dispor eles pela ordem de prioridade. Número atômico, depois é massa e assim por diante. Então, o que nós temos que pensar aqui? Estabelecer a prioridade. Então, a primeira prioridade, a que supera todas, é a prioridade material. O que é isso material? É a diferença entre os ligantes a partir do número atômico e a partir da massa. Então, se os ligantes têm número atômico diferentes, é o número atômico que define a prioridade. Então, o maior número atômico irá preceder sobre o menor número atômico. Bom, depois aparecem as questões estruturais, né? Então, neste caso aqui, é a topologia, a geometria ou a topografia. Isso quer dizer o que aqui? Que aí se pode ter ligantes, né, que têm o mesmo número atômico, que têm a mesma massa, mas no espaço, né, eles têm uma forma, descreve uma forma distinta, né? Descreve uma topografia distinta. Né? Então, aí tu vai diferenciar a partir desses elementos estruturais. Né? Bom, as diferenças constitucionais, em primeiro,
aqui nesse caso é clássico, né? Vamos supor que tu tenha um grupo metila na posição 1, depois na posição 2. Então, aí, tu já diferenciou, né? As geométricas, então, aqui são os estereisômeros, né? E e Z, cis e trans, né? Então, os diastereisômeros e depois os enantiômeros, né? Então, são situações que irão acontecer, né? Uma questão importante que vocês devem ter em conta é a definição de quiraidade, né? Então, em sistemas que nós consideramos como objetos na geometria euclidiana, então a quiraidade é, na verdade, a orientabilidade, né? Como que esses grupos se orientam no espaço. Só isso, né? Então, é uma propriedade da figura, né? É uma propriedade geométrica. E aí, o sentido da quiraidade, então essa quiraidade é à esquerda e à direita, então tu tem o sentido da quiraidade. E aí é uma propriedade topológica, né? Então, nós vamos muito usar esse conceito de orientabilidade, que é a definição da quiraidade, tá? Para isso, nós vamos construir, né? Nós vamos construir dígrafos. A partir dos dígrafos, nós vamos estabelecer as prioridades, né? E a partir das prioridades, nós vamos atribuir os símbolos, né? R e S. Então, os dígrafos serão criados e deles nós vamos tirar as prioridades. Assim, o substituinte de maior prioridade leva o número 1, depois é o 2, depois é o 3, depois é o 4. Feito isso, o que o CIP o que eles propuseram, na verdade, os três, né? Que estabelecendo a prioridade dos grupos, você vai conectar agora os 4 ligantes no centro quaternário. Esse centro, com os 4 ligantes, você vai reposicionar o ligante de menor prioridade para trás, então o quarto aqui é de menor prioridade. E aí, se o sentido for à direita ou à esquerda, então você vai atribuir o símbolo R ou S. Então, quando é no sentido horário, ele é o R. No sentido anti-horário, ele é o S. Tá? Então, o sentido horário e o sentido anti-horário. O sentido horário, configuração R. Sentido anti-horário, configuração S. Ok? Então, por exemplo, nos dígrafos hierárquicos, como é que se constrói os dígrafos? Tem o carbono com os 4 substituintes, hidroxila, hidrogênio, carbono da metila, carbono da etila. Qual é a regra? A regra diz que a primeira, né, é a prioridade material. Então, você vai comparar na primeira esfera o número atômico. Carbono, hidrogênio, carbono, OH. Então, nós já sabemos que a hidroxila será, na verdade, o ligante de maior prioridade, porque o oxigênio no atômico 8, né? E o hidrogênio 1. Então, aqui tu tem o primeiro e o quarto. Daí, entre os carbonos da metila e da etila, tu tem que desmembrar, né, e transferir da primeira para a segunda esfera, né? Então, ir adiante. Por quê? Porque este átomo aqui tem a mesma prioridade deste átomo. Então, agora, na segunda esfera, é uma metila, então tem hidrogênio, carbono e hidrogênio, e aqui tem os 3 hidrogênios. Então, aqui tu enxerga que na segunda esfera você diferenciou os ligantes. Então, esse carbono tem maior número atômico que o hidrogênio. Tá? Então, significa que a hidroxila é 1, o grupo metil é 3 e o grupo etila é 2. E o hidrogênio é 4. Na regra proposta pelo CIP, você tem que dispor a estrutura no espaço tridimensional com o grupo de menor prioridade se afastando do observador. Tá? Então, é neste momento que você define se a sequência 1, 2, 3 é clockwise ou counterclockwise, sentido
do relógio, ou anti-horário ou anti-horário, né? Então, para este exemplo, aqui está errado a setinha, tá? Ó, 1, 2, 3. Então, essa seta aqui, ela está incorreta, por quê? Porque tu tem que seguir no ligante o 1, o 2 e o 3. Então, o sentido aqui é anti-horário. Então, se ele é anti-horário, a configuração deste álcool é a configuração, não é o R, é a configuração S. Ok? Sempre entre parênteses e na forma itálica. Então, tu tem uma estrutura que tem uma orientabilidade da sua quiralidade à esquerda. Então, se nós pudéssemos imaginar, né, um conjunto de moléculas deste álcool no espaço, né, e uma próxima da outra, elas iriam se orientar, seriam objetos, né, seriam tetraedros, e esses tetraedros seriam um em relação ao outro levemente torcido, e essa torção é para a esquerda. Tá? Então, isso é a quiralidade. E assim, nós estabelecemos a partir dos dígrafos hierárquicos. Então, por que é importante os dígrafos? Porque a partir deles, você constrói as esferas, a partir das esferas, você localiza o conjunto dos átomos que compõem os 4 ligantes e encontra as diferenças, sejam as diferenças materiais ou estruturais. Ok? Bom, então, o descritor RS, eles nos auxiliam, né, a descrever a estereoquímica absoluta de qualquer molécula. De qualquer molécula, não tem erro mais. Né? Por quê? Porque você vai atribuir como sendo o RS uma dada molécula. Ok. Como é que tu chega no RS? Pela regra do número atômico, para começar. Né? Então, os grupos de maior número atômico, o átomo de maior número atômico tem a prioridade 1. E o de menor tem a prioridade quarta. Depois, você desenha no espaço, sempre com essa perspectiva. O grupo de menor prioridade para trás. E aí você vai dispor no espaço os 3 restantes. Então, não há dúvida, né, sobre a questão da quiralidade. Bom, próximos exemplos. Então, agora, são exemplos em que aparecem os substituintes com ligações duplas e triplas. Então, é importante assim, ó, as duplas e as triplas, você imagina como se aquele átomo que tem a insaturação estivesse duplamente ou triplamente ligado. Tá? Então, o que se faz? Você desmembra a ligação dupla e em cada carbono adiciona o átomo correspondente. Então, se é uma ligação dupla CC, tu vai adicionar 2 carbonos. E os 2 carbonos tu vai usar, né, o símbolo C0. Então, o que é o C0? Ou o O0, ou o S0? É um átomo adicionado, né, numa insaturação, numa ligação dupla ou numa ligação tripla. Então, para esse caso aqui, o que nós temos? Hidrogênio, hidroxila, uma vinila e a etila. Quem tem maior prioridade? Será que é a vinil ou é o etil? Então, vamos observar. Né? O primeiro carbono dos 2 substituintes é o mesmo. É carbono. Esse carbono aqui, né? E esse carbono aqui. Então, na sequência, o que vai acontecer? Ó? A etila tem um CH3. Né? Então, o carbono aqui liga-se a 2 hidrogênios e a um carbono. Então, 2 hidrogênios e um carbono. O que nós observamos? Que aqui tu tem HHC. Mas a ligação dupla desmembrada gera o carbono, o próprio carbono e mais um C0. Né? Então, a esse carbono aqui, você elimina a ligação dupla e escreve um C0 aqui e um C0 aqui. Então, por isso que aparece aqui, a C0. Então, esta sequência mostra que este carbono ele é de maior prioridade do que o hidrogênio. Então, assim, a prioridade fica estabelecida. 1, 2, 3.
Então, esta molécula aqui, com esta orientabilidade, nos dá 1, 2, 3. Então, a sequência dos grupos aqui está à direita. Então, o centro aqui é centro de configuração R. Tá? Bom, vamos agora, a partir desse exemplo, partir para o segundo, que é a inserção de uma isopropila. Então, etila não tem prioridade sobre a vinila. O que acontece com a isopropila? Vamos lá. Então, na primeira esfera, tem hidrogênio, oxigênio, carbono, carbono. Então, aqui nós vamos estabelecer uma diferença. Hidrogênio é 1 e o O é 8. Então, aqui é a prioridade primeira e aqui a quarta. Agora, entre a isopropila e a vinila. Então, notem que na segunda esfera de coordenação, eles têm os mesmos átomos, carbono, H e C, né? Porque, olha, o carbono aqui da isopropila, ele está ligado ao hidrogênio. Ok, hidrogênio está aqui. E ele se liga aos dois grupos metila, então CC. Mas né, nós olhamos a vinila e na segunda esfera também ela tem os dois carbonos aqui, ó, entendeu? Os dois carbonos. Então isso representa que na esfera terceira desta análise as prioridades são idênticas. 2 carbonos, um hidrogênio. 2 carbonos, um hidrogênio. O que nós precisamos? Precisamos ir adiante. Né? Precisamos ir adiante. E aí, vamos olhar a terceira esfera. Então, na terceira esfera, restam as duas metilas aqui do lado esquerdo, e elas têm os 3 hidrogênios e 3 hidrogênios. Aqui não tem nada, né? E para a vinila, na terceira esfera, como é uma ligação dupla terminal, este CH2 também tem um C0 associado a ele, o C0 aqui. Então, isso revela que na terceira esfera nós temos a diferença material da isopropila frente à vinila. Então, revela que a vinila precede sobre a isopropila. Assim, nós temos de novo 1, 2, 3. Então, essa sequência nos dá o enantiômero de configuração também R. Tá? Eu estou desenhando sempre o H para trás. Né? Ok? Bom, vamos partir para uma tecbutila. Então, agora a tecbutila frente à vinila. Qual é a prioridade? Então, fazemos o mesmo diagrama hierárquico. Né? Na primeira esfera, na segunda esfera, aqui nós vamos encontrar, observe, né? Na segunda esfera da tecbutila, ó, é o carbono, que se liga a 3, porque são 3 grupos metil. Então, na segunda esfera tem C, C, C. E agora, na segunda esfera da vinila, é C0, C e H. Então, observem que já neste ponto aqui, nós temos a diferença material entre a tecbutila e a vinila. Então, eu fiz aqui a terceira esfera, mas ela não é necessária. Tá? E agora, então, vejamos, o 1 é a hidroxila, o 2 agora é a tecbutila e o 3 é a vinila. Então, a orientabilidade está mudando. Agora, ela passa a ser à esquerda. Então, este isômero tem uma sequência, né, de grupos que dá à esquerda. Então, o centro aqui dessa molécula é o centro S. Tá? Bom, o que acontece agora se colocarmos uma vinila, desculpa, uma etinila no centro e comparar com a tecbutila? Se nós observamos, então, que a vinila não precede sobre a tecbutila, o que acontece com a etinila? Então, vamos fazer a mesma sequência no diagrama hierárquico. A primeira esfera diferencia hidrogênio da hidroxila. A segunda esfera, notem agora, né? Para o tecbutila, são 3 carbonos. Para a etinila, como é uma ligação tripla, o que vai acontecer? Aquele carbono que tem tripla, ele é desmembrado em 3
3. Né? O carbono original permanece e você adiciona 2 outros, que são os átomos fantasmas, né? O C0 e o C0. Tá? Então, são os 3 átomos de carbono aqui. Né? E esses 3 átomos, eles têm a mesma propriedade material, né? Tem a mesma propriedade material do grupo, ai carambas. Deixa eu apagar isso aqui. Do grupo, deixa eu mudar a cor também, está muito ruim essa cor aqui, né? Vou pegar essa aqui. Tá? Então, eles têm a mesma propriedade do grupo, que porqueira que deu aqui. Agora, tá. Então, a etnila, né? Você vai fazer aqui a decomposição, ó, então vai ligar assim, né? Então, o carbono original, que é uma etnila, adiciona um carbono C0, que é uma ligação tripla, e mais um C0, que é o terceiro átomo. Então, veja que na terceira esfera tem a mesma propriedade material que nós precisamos. Então, agora sim, migrar para a terceira esfera. Desculpa, que na segunda esfera tem a mesma propriedade. Na terceira esfera, então, agora tu tem os hidrogênios aqui, e aqui tu tem, então, C0, H e C. Então, isso mostra que o ligante etinil é superior ao ligante térrico-butil. Então, agora a propriedade será 1, 2, 3. Então, este álcool tem uma orientabilidade à direita. Logo, ele é o composto R. Ok? Bom, vamos em frente. Agora vamos pegar a comparação, digamos, de um centro que tenha uma fenila e uma etinila. Então, são a ligação tripla frente ao fenil. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Na primeira esfera, ok? Na segunda esfera, são iguais. Na terceira esfera, né? Olha só, na terceira esfera tem carbono 0 HC, carbono HC0 para o fenil. Para o etinil, tu tem a mesma sequência. Né? Olha aqui, ó, C0, C0, H. Então, isto aqui é igual a este. Nós não somamos os dois aqui, não é porque tem dois que predomina, tá? Não é a soma. O que importa é que aqui tu tem a mesma propriedade material. 2 carbonos contra 2. Então, o que é necessário? Seguir para a quarta esfera. Porque o benzeno permite isso. Então, tu teria aqui o centro, né? O primeiro carbono, esse carbono está aqui, o segundo está aqui, o terceiro está aqui e o quarto. Então, na quarta esfera, tu vai pegar os carbonos do anel benzeno e tu vai enxergar, ó, HCC0. Isso vai se repetir. Enquanto que para o etinil desaparece. Então, a quarta esfera permite diferenciar materialmente, né, uma fenila de uma etinila. Então, aqui neste caso, né, a fenila tem prioridade sobre a etinila. Então, a ordem de prioridade, né, para grupos, nós vamos completar aqui com sendo maior ou menor. Então, o etinil é menor do que o isopropil. O isopropil é menor do que o vinil. O vinil é menor do que o térrico-butil. O térrico-butil é menor do que o etinil. E o etinil é menor do que a fenila. Tá? Então, em centros estereogênicos hipotéticos, né, esta será a ordem dos grupos dos radicais, né, dos hidrocarbonetos. Tá? Bom, vamos avançar. O que acontece se nós colocarmos agora os elementos materiais que são os isótopos? Então, para este exemplo hipotético, tu tem uma vinila hidrogenada e uma vinila deuterada. Então, qual é a ordem de prioridade? Agora, nós vamos observar aqui na segunda esfera de coordenação, os carbonos são iguais, e a diferença está agora no isótopo. Então, aquele isótopo de massa maior tem prioridade. Então, aqui será 1, 2, 3. Então, esse centro é centro à esquerda. Então, se ele é à esquerda, ele é o
S. Tá? Vamos em frente. O que acontece se nós colocarmos agora um heteroátomo? Né? Então, no heteroátomo, vamos pegar aqui como exemplo um álcool. Então, o centro está aqui, a prioridade, o OH é 1 e o hidrogênio é 4. Na segunda esfera, este carbono aqui e este, como é que eles se comportam? Vamos ver aqui. O carbono da esquerda se liga ao oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Carbono da direita, há 2 carbonos. Observe um C0 aqui, né? Por quê? Porque é uma ligação dupla. Mas notem, você não soma esses dois aqui. Não é isso que a regra CIP propõe. Ela propõe o número atômico. O que quer dizer isso? Que o oxigênio aqui, apesar de ter apenas um átomo, tem maior número atômico. Ponto. Acabou. É 8 contra 6. Então, por esta razão, será 1 hidroxila, 2 o hidroximetil, 3 a adenina e 4 hidrogênio. Então, essa molécula tem um sentido e claridade aqui, né, que dá à esquerda. Então, ele é o enantiômero S. Tá? Bom, nós colocamos agora uma ligação dupla, uma carbonila. Vamos lá. Então, você vai desmembrar a dupla do alceno e a dupla carbonila. Desmembra ela, e aí observem aqui, ó, aparece então o O0, né, que é o átomo fantasma do oxigênio, assim como o átomo fantasma do carbono. Está aqui. Qual a diferença entre eles? Então, vamos lá. A primeira esfera está definida. Na segunda, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio, carbono, C0, O0. Então, veja que a simples presença do oxigênio aqui na segunda esfera já define que a carbonila, né, o grupo formaldeído, o grupo formila, né, ele é prioritário sobre o grupo vinilo. Então, 1, 2, 3. Esta molécula tem uma orientabilidade da sua acrelidade à esquerda. Tá? Então, é o enantiômero S. Bom, o que acontece? Nós agora tivemos no caso do açúcar, né? É um mencilaldeído aqui, tá? Eu só não sei se ele é o D ou L, não sei, mas vamos ver aqui, né? Então, agora o que nós fazemos? O aldeído e o álcool. Então, a primeira esfera está definida. Na segunda, o álcool aqui tem, na segunda esfera, OH. E do lado do aldeído, desmembrando a ligação dupla carbonila, aparece o O0. Então, vejamos, a diferença está aqui, né? Um hidrogênio contra o O0. Né? Então, a prioridade é o grupo aldeído sobre o metil-hidroxi, o hidroximetil. Então, 1, 2, 3, esse centro aqui é centro à direita, então é a nomenclatura R. Ok? Bom, se nós colocarmos agora exemplos, né, genéricos em que nós vamos trocar, né, colocar um enxofre à direita contra a hidroxila à esquerda. Então, a segunda esfera, ela é decisiva, né? Aparece aqui o enxofre, aparece o oxigênio. Quem tem maior número atômico é o enxofre. Então, essa molécula tem 1, 2, 3, a sequência aqui é sempre nesse caso aqui, à direita. Então, ele é o R. Bom, quando tem dois halogênios, né, bromo e cloro, que nós vamos observar número atômico, né? Então, o bromo é um atômico maior do que o do cloro. Então, a prioridade é material, e aí será 1, 2, 3. Essa sequência aqui nos dá uma orientação dos grupos à esquerda, então o centro aqui tem configuração do tipo S. Ok? Dúvida? Por favor, pare, né? Ok? Nós já vimos isso aqui, mas quando nós temos um padrão de substituição isotópico, né, você vai levar em conta aí a massa. Então, se numa molécula hipotética tu tem o trítio, deutério, hidrogênio, carbono 12, carbono 13, oxigênio 18 a 16, a prioridade é sempre da massa atômica. Aqui, por exemplo, aqui, vamos supor que tu tivesse uma molécula enxofre, tá? Enxofre. E vamos supor que ele fosse, deixa eu marcar aqui, né? Vamos supor que ele fosse isso aqui, ó,
hipoteticamente, tá? Uma coisa assim. Aqui e um par de elétrons aqui. Tá? Um par de elétrons aqui. Aí, aqui. Um grupo R aqui. Tá? Um grupo R aqui. Oxigênio aqui e um outro O aqui. Um OH. Vamos supor que fosse isso aqui. Né? Algo assim. E esse fosse 16, tá? E aqui fosse 18. Tá? Então, tu tem um centro de equilibridade. Tá? Tu tem. Aí a prioridade, se isso aqui é um carbono, a prioridade será hidroxila O1, 18, 1, o 16 é o 2, o R aqui é o 3, e o par de elétrons será o quarto. Tá? Que é vamos dizer assim, o átomo, entre aspas, né? Não é um átomo, mas é um grupo de menor prioridade. Bom, agora, quando nós temos ligantes, né? Ligantes, que são materialmente e topologicamente idênticos, tá? Mas eles diferem no isomerismo, E e Z. Então, o que acontece aqui, né? Tu tem a regrinha dita lá, ó, que a sequência cis, que corresponde ao isômero Z, e a sequência trans, que corresponde ao isômero E. Então, a regra diz que a sequência cis tem prioridade sobre a sequência trans. Tá? Veja, essa sequência cis é em relação ao centro. Então, como exemplo aqui, né? Tem um carbono e esse carbono tem os dois ligantes, o E e o Z. Então, o cis é a relação deste substituinte com o centro. Então, cis e aqui é trans. Tá? O que vai acontecer aqui? Então, se a regra é esta, nós vamos dizer que a hidroxila é 1, o Z é 2 e o E é o 3. Aí, para esse centro, a configuração será 1, 2, 3, será R. Ok? Bom, pegamos o caso aqui, por exemplo, desse ciclo butano, que tem as duas hidroxilas no carbono 1 e 3, para cima e para baixo. Então, para cada centro 3 e centro 1, você vai observar essa relação cis em relação ao centro. Então, aqui, o carbono 1, em relação a esse ligante aqui, o cloro está do lado, né? Ó, do carbono. E esse cloro está oposto. Então, esta é a análise que nós precisamos fazer. Ok? Então, o que nós olhamos aqui, né? Quando estou dizendo aqui, né, que eles têm, topologicamente são idênticos, né? O que eu quero dizer é que eles têm a mesma sequência de ligações. Como assim? Notem nesse gráfico aqui, o diagrama hierárquico. O carbono quiral, os ligantes hidrogênio e hidroxila. Aí o carbono primeiro aqui, da ligação dupla, está aqui. Ele se desmembra no C0 e no C2 e no C3. Tá? Então, nós teremos... aqui tem um errinho. Tem um errinho aqui. O C3... Aqui é um hidrogênio, tá? Isso aqui é um hidrogênio. Este aqui é um hidrogênio. O carbono se liga ao hidrogênio, se liga ao carbono H. Este aqui, né? Este aqui é hidrogênio, tá? Eu escrevi, acho que eu copiei de um outro, esqueci de apagar. Então, aqui é átomo de hidrogênio. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui? Esse carbono se liga ao próximo carbono que se liga à metila.
Não, tá, pai. Estou falando bobagem aqui. Falando bobagem. É que esse diagrama hierárquico é do exemplo de baixo. Então tá certinho, ó, exemplo de baixo. O carbono 1, OH, seria o carbono 2, tá bem? Carbono 2. Sim, o carbono 2 seria o carbono 3, e o carbono 2 seria o carbono do cloro, esse aqui. Mas ele também tem um C0. Então, notem que tanto à direita quanto à esquerda, a sequência de átomos é a mesma. Quando tem a mesma topologia. Né? Mas, espacialmente, eles são distintos. Um é tipo trans e outro tipo cis. É ZI. Né? Então, eles são, na verdade, eles têm a configuração, né, distinta. Então, o que vai acontecer aqui? Você, você, você usa esse critério. A sequência cis é prioritária sobre a sequência trans. Bom, em alguns casos, né? Em alguns casos, nós vamos usar um símbolo N, tá? O que significa o símbolo N? Vai usar junto com o descritor RS, né? RN. Então é de novo, né? E esse símbolo, né? É simplesmente para você descrever a diferença, né? Vamos dizer assim, para você não ter a, a, vamos supor, não ter confusão com relação ao que você está dizendo. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, que tu tem uma geometria da ligação dupla, né? Levando em conta o cloro, aqui ele é, este caso aqui, ó, ele é trans, e este cloro aqui, ele é cis. Só que, se nós olharmos o cloro à direita aqui, ele está a sequência cis, e esse cloro é a sequência trans. Tá? Então, aí a metila e o cloro estão cis ao centro. Tá? Então, qual seria a regra aqui? Né? É em relação ao CH3 ou é em relação ao cloro? Para isso, nós vamos usar o subscrito aqui, N. Né? Então, é uma alternativa de você dizer, olha, nós estamos trabalhando com uma ordem de prioridade com os dois ligantes, em que eles. Professor, tá dando uma cortada. Ah, tá com problema aí de som. Tá aí, Luiz? Luiz nada, José. Ah, tô digitando aqui. Cortou pra ti também, né? Sim, cortou também.